A exploração científica segue evoluindo num ritmo tão rápido que chega a apresentar uma grande quantidade de descobertas fascinantes numa ampla variedade de campos até este ano de 2024. Vamos falar sobre 5 delas. Uma estudante de doutorado chamada Alexia Lopes estava estudando o universo distante quando avistou algo incrível a 9,2 bilhões de anos-luz de distância. É um enorme círculo de aglomerados galácticos tão grande que desafia todos os raciocínios possíveis. Foi apelidado de o Grande Anel. Tem um diâmetro de 1,3 bilhão de anos-luz e uma circunferência de 4 bilhões de anos-luz. Pode ser a maior estrutura do universo observável, porém, sua mera existência lança dúvidas sobre alguns princípios cosmológicos já bem estabelecidos. Para entender melhor, vamos voltar um pouco no tempo, até o Big Bang. Bom, passados suas primeiras centenas de anos, após tal evento, o universo foi preenchido com um oceano de plasma denso. À medida que as ondas trafegavam através do plasma, criou-se picos e vales. Isso também é conhecido como oscilação acústica de barreira ou BAO. Essa matéria, que se amontoava nas ondas primordiais, se distribuiu e hoje é visto em todo o universo. São os padrões da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A questão aqui é que a análise do Big Bang e os modelos atuais de BAO indicam que o limite superior para a estrutura cósmica deveria estar em algum lugar em torno de 1,2 bilhão de anos-luz de comprimento. O que parecia ótimo, só que começamos a descobrir coisas maiores que esse limite superior. E foi o Grande Anel, mas as esquisitices não terminam aí. O que torna o Grande Anel ainda mais estranho é que ele é adjacente a outro disjuntor de limite descoberto em 2021. É um gigante arco no céu também descoberto pela estudante de doutorado Alexia Lopes. O arco gigante é considerado maior que o Grande Anel e se estende por 3,3 bilhões de anos-luz. Porém, ele não forma um círculo completo. Só para poder entender quão imensamente grandes são essas estruturas, vamos compará-las com o Laniakea, que é onde nossa Via Láctea reside. O superaglomerado Laniakea, que significa céu imenso em havaiano, tem cerca de 520 milhões de anos-luz de diâmetro. Apesar deste superaglomerado conter cerca de 100 milhões de galáxias, ele é absolutamente ofuscado pelo Grande Anel e o Arco Gigante, que é tão grande que, se fosse visível aos olhos humanos no céu noturno, ocuparia o espaço de 20 luas cheias alinhadas lado a lado. No geral, é cerca de 1/5 do raio de todo o universo visível. Então, com a adição do Grande Anel, existem 2 estruturas supermassivas, cujo a origem desafia a explicação e a sua proximidade surpreendente abre muitos questionamentos. O Grande Anel e o Arco Gigante, tanto individualmente quanto em conjunto, nos deixam um grande mistério com seus tamanhos, formas distintas e proximidade cosmológica. Certamente, devem estar dizendo algo importante. Mas o que seria? Observando a constelação Ursa Maior a cerca de 13,4 bilhões de anos-luz da nossa galáxia, o telescópio Hubble identificou a galáxia GNZ11 e calcula-se que a observamos como ela era há 400 milhões de anos após o Big Bang. Em 2016, esta galáxia era considerada a mais antiga conhecida no universo. Porém, tal recorde foi quebrado graças ao James Webb, que pode localizar galáxias mais distantes. Assim, ele identificou a existência de outras galáxias que tomaram tal posto. O James Webb não é apenas notável porque pode ver mais longe. Ele também é útil para reexaminar as descobertas do Hubble e dar uma imagem mais clara. Em janeiro de 2024, o James Webb deu uma olhada melhor na GNZ11 e o que chamou muita atenção foi o buraco negro no centro desta galáxia. Acredita-se que agora que seja o mais antigo do universo. Só que foi notado outra coisa surpreendente além da idade do buraco negro.
e foi o seu imenso tamanho que parecia não corresponder à sua idade. Seja qual for o tamanho do buraco negro, ele foi notado devido ao brilho maior. Presumia-se que a luminosidade da galáxia surgiu da grande quantidade de estrelas, mas uma investigação maior aprofundada revelou que a grande parte da luz vem, na verdade, de gases quentes que giram em torno do buraco negro, irradiando seu calor antes de passarem pelo horizonte de eventos. O que é interessante aqui é que essa escala de consumo estelar não é o que deveria ter acontecido relativamente logo após o Big Bang. De acordo com os modelos atuais de formação de buracos negros, se a Gênese 11 crescesse no que se acredita ser a taxa padrão, levaria cerca de 1 bilhão de anos para atingir seu tamanho atual, e não os 400 milhões de anos. Para entender melhor, é como se estivéssemos vendo um menino de 10 anos com a aparência de um homem adulto e com barba cheia. E isso simplesmente não faz sentido. Tem algo de errado. Talvez os buracos negros no universo primitivo tenham crescido a um ritmo mais rápido dos que hoje, ou talvez tenham começado maiores, pois foi sugerido que alguns deles podem ter se formado a partir do colapso de nuvens gigantes de gás. Isso também pode significar que as nossas estimativas de tempo em geral estão incorretas, tanto para a idade da galáxia em questão, quanto para o universo como um todo. Será? Seja qual for a resposta, essas novas descobertas contribuem ainda mais com o mistério que continua a se aprofundar sobre a existência dos buracos negros. E não existe ambiente no universo mais violento, infernal e totalmente bizarro do que os discos de acreção de buracos negros. Nesses discos, as partículas estão se movendo muito próximo da velocidade da luz. O tempo é extremamente desacelerado para essas partículas, a ponto delas mal se vivenciarem girando em torno do buraco negro e expirando para dentro. Einstein previu isso através da relatividade geral. No entanto, chega a um ponto em que as partículas simplesmente param e caem no buraco negro. Conhecida como a região de mergulho, ela está localizada logo acima do horizonte de eventos. Normalmente, esse mergulho acontece quase na velocidade da luz. Frequentemente, falamos sobre espaguetificação. É como se você caísse em um buraco negro e os átomos do seu corpo esticassem em uma linha reta de material em queda. Só que isso, na realidade, seria feito em altas velocidades relativísticas. Então, nunca chegue perto do disco de acreção de um buraco negro sem tomar as devidas precauções. Aliás, é bom não chegar perto do buraco negro de jeito nenhum. Pela primeira vez, a região de mergulho de um buraco negro foi detectada por uma equipe liderada por Andrew Mummery, em Oxford. A relatividade geral estava correta novamente. As partículas podem ser comparadas a um rio com uma cachoeira no final. A água flui enquanto é um rio, mas cai abruptamente quando você chega à cachoeira. Então, em vez de apenas espiralar lentamente, chega a um ponto em que tudo simplesmente cai. Na verdade, é bastante surpreendente que isso tenha sido detectado através de um excedente de luz do disco de acreção do buraco negro, conhecido como MAXI J1820070. Ele que está a cerca de 10 milhões de anos-luz de nós. E não se pensava anteriormente que essa prova específica da relatividade geral pudesse ser verificada. Mas foi. Ao produzir um sinal em raio-x, calcula-se que os buracos negros poderiam sim girar mais rápido do que as previsões teóricas sugeriam. Curiosamente, esse trabalho poderia ajudar na solução de outros mistérios sobre os buracos negros. O enigmático asteroide 469219 Kamoeloa, que foi descoberto em 2016, não é exatamente como os outros, pois além de ser avermelhado, este corpo do sistema solar segue sua rota numa órbita estranha. Estudos indicam que este asteroide provavelmente é um pedaço que se separou da Lua após um grande impacto. O interessante é que recentemente
Através de estudos, talvez descobriram de qual cratera o asteroide seria. Reno Malhotra, da Universidade do Arizona, e colegas chegaram à conclusão que a cratera necessária para produzi-lo deveria ter entre 10 a 20 quilômetros de diâmetro e que foi formada recentemente nos últimos milhões de anos. Há uma cratera no lado oculto da Lua que se encaixa muito bem no perfil por conta de sua idade e tamanho que são correspondentes. E com isso, essa história vai tomar um rumo interessante. O Kamoeloa está programado para receber uma visita da China que tem a finalidade de obter as amostras da rocha. A missão está programada para acontecer no ano que vem. Com isso, enfim, descobriremos se o estranho asteroide realmente se deu por intermédio de algum outro corpo que colidiu com a Lua. A ejeção de massa coronal do Sol é bem conhecida e funciona de forma relativamente simples. São plasmas feitos de gás ionizado dentro do campo magnético do Sol. As explosões de energia ejetam os plasmas para o espaço. Mas o que acontece se um jato de plasma atingir a Terra? De fato, recentemente muitos conseguiram presenciar o resultado de jatos que vieram na direção do nosso planeta. As pessoas que foram presenteadas com este evento tiveram uma grande experiência ao observar um lindo show de auroras. A ejeção de plasma coronal, quando atinge a Terra, traz esse resultado surpreendente. Mas, infelizmente, dependendo da escala, também pode causar sérios problemas. Neste caso, pode afetar o nosso sistema de comunicação, o sistema de posicionamento global, também conhecido como GPS. Os satélites utilizam a tecnologia de localização ou geolocalização e, quando são atingidos por uma onda de plasma coronal, podem ficar com a comunicação comprometida por um momento. Porém, não é somente o Sol que pode fazer isso. E aqui está a coisa estranha. Marte também faz isso. A ionosfera de Marte também é cheia de plasma e, mesmo que tenha um campo magnético muito fraco e irregular, ele pode fazer isso. Costuma-se dizer que Marte não tem campo magnético, mas isso é um mal-entendido. Ele não tem um núcleo como o da Terra ou um massivo como o do Sol. Em vez disso, o campo fraco e irregular de Marte é gerado na crosta. Isso sempre foi visto como possível com a ionosfera de Marte. É muito difícil de observar, mas um grupo de pesquisadores conseguiu isso. A interação dos campos regulares de Marte com os ventos solares causa o mesmo efeito de retorno que lança plasmas no espaço. Elas são muito menores do que o do Sol, mas é realmente o mesmo princípio e abrem caminho para que outras interações desse tipo sejam identificadas em luas e planetas como Vênus, que também não tem um campo magnético global.